Toma é um filme que à primeira vista parece simples, quase ingênuo, mas que à medida que o olhar do espectador se acostuma ao seu ritmo revela uma complexidade simbólica rara, funcionando como uma espécie de carnaval permanente onde os personagens, os espaços e até os silêncios participam de uma celebração ambígua que oscila entre a alegria coletiva e a inquietação individual. E é exatamente nesse território instável que o filme encontra sua força, pois a festa que se vê na superfície nunca é apenas uma festa literal, mas um ritual social em que cada gesto, cada deslocamento de câmera e cada pausa narrativa contribuem para a construção de uma alegoria maior sobre pertencimento, identidade e sobrevivência em um mundo que exige constante adaptação. Logo na cena inicial, quando a câmera acompanha o movimento aparentemente caótico dos corpos reunidos, somos introduzidos a uma lógica própria, quase animal, na qual a ordem tradicional é suspensa e substituída por um código intuitivo, e essa sensação inicial de estranhamento é fundamental para entender o título A Bicharada em Festa, pois o filme nos convida a observar os personagens não como indivíduos isolados, mas como parte de um coletivo pulsante, onde instintos, desejos e medos se manifestam de forma crua, sem o verniz da racionalidade social. Ao analisar cena por cena, percebe-se que Toma constrói sua narrativa como uma sucessão de microeventos que, isoladamente, poderiam parecer banais, mas que juntos formam um mosaico coerente, e a festa funciona como eixo central, não apenas como cenário, mas como motor dramático, já que é nesse espaço que os conflitos emergem, se disfarçam e, muitas vezes, se resolvem de maneira inesperada. Há uma cena em particular em que o som se sobrepõe à imagem, criando um efeito quase hipnótico, e essa escolha não é gratuita, pois reforça a ideia de que, naquele universo, a experiência sensorial antecede a compreensão racional, algo que sempre me chamou a atenção como espectador. Talvez porque me lembre de festividades populares que vivi na infância, onde a lógica adulta parecia suspensa e tudo era permitido por algumas horas, uma lembrança pessoal que o filme resgata com precisão emocional. Comparando Toma com outras obras que utilizam a festa como metáfora, nota-se que aqui não há uma tentativa de romantizar o caos, mas sim de aceitá-lo como parte constitutiva da vida social, e isso se reflete na forma como os personagens transitam entre momentos de euforia e instantes de introspecção silenciosa, como se cada um carregasse sua própria solidão mesmo em meio à multidão. A direção opta por planos que acompanham os corpos de perto, quase invadindo o espaço íntimo dos personagens, o que cria uma sensação de cumplicidade desconfortável. E essa proximidade faz com que o espectador se sinta parte da bicharada, um participante involuntário da festa. Algo que considero uma das maiores virtudes do filme. Ao longo da narrativa, pequenos gestos ganham peso simbólico, um olhar que se prolonga, uma dança que se torna agressiva, um riso que soa deslocado, e cada um desses detalhes contribui para a construção de um retrato social que, embora específico, possui uma ressonância universal, pois fala de comunidades que se organizam em torno de rituais coletivos para suportar as pressões externas. Em termos de comparação, enquanto muitos filmes utilizam a festa como um clímax narrativo, Toma transforma em estado permanente, quase uma condição existencial, e isso exige do espectador uma postura ativa, um abandono das expectativas tradicionais de começo, meio e fim, algo que pode causar desconforto, mas que também recompensa como experiência mais rica e imersiva. Lembro-me de ter assistido ao filme pela primeira vez em um contexto de exaustão pessoal, e talvez por isso a intensidade sensorial tenha me atingido de forma tão direta, como se a festa na tela funcionasse como um espelho distorcido das minhas próprias tentativas de encontrar sentido em meio ao ruído cotidiano. A montagem reforça essa sensação ao alternar momentos de ritmo frenético com pausas abruptas, criando um fluxo irregular que impede a acomodação emocional. E essa instabilidade é coerente com o tema central, pois a bicharada nunca está verdadeiramente em repouso, mesmo quando parece celebrar. Ao avançar para o segundo ato, percebe-se uma mudança sutil no tom, com a festa adquirindo contornos mais sombrios, e essa transição é realizada de maneira quase imperceptível, através da iluminação e da escolha sonora, como se o filme quisesse mostrar que a linha entre celebração e ameaça é extremamente tênue. Essa ambiguidade me lembra certas tradições populares em que o riso convive com o medo, onde máscaras escondem tanto alegria quanto violência, e Toma explora esse imaginário de forma sofisticada, sem recorrer a explicações explícitas. Cada personagem parece representar uma faceta desse coletivo animalizado, alguns mais impulsivos, outros mais observadores, e essa diversidade interna impede qualquer leitura simplista, pois a bicharada não é homogênea, mas sim um organismo complexo, cheio de contradições. A análise de cada cena revela uma preocupação constante com o espaço, já que os ambientes são filmados de modo a parecerem vivos, quase respirando junto com os personagens. E essa escolha estética reforça a ideia de que a festa não está contida em um local específico, mas se espalha como um estado de espírito, ao comparar com outras obras do mesmo gênero.
Fica claro que Thomas se destaca por sua recusa em oferecer respostas fáceis, preferindo provocar perguntas que permanecem ecoando após o término do filme, algo que considero essencial para uma obra que se propõe a dialogar com questões profundas da experiência humana. A festa, nesse sentido, torna-se um dispositivo narrativo que expõe fragilidades, desejos reprimidos e a necessidade quase desesperada de pertencimento, e essa leitura se intensifica à medida que o filme se aproxima de seu desfecho, onde a energia coletiva parece se esgotar sem jamais se extinguir completamente. Há uma cena final que, sem recorrer à grandiloquência, sintetiza todo o percurso emocional da obra, mostrando que a bicharada continua, independentemente da presença ou ausência de um observador, e essa ideia de continuidade me marcou profundamente, pois sugere que os rituais sociais persistem mesmo quando os indivíduos se transformam ou desaparecem. Ao refletir sobre essa experiência, percebo que Toma não é apenas um filme sobre uma festa, mas sobre a necessidade humana de criar espaços de suspensão da realidade, lugares onde o caos pode ser vivido de forma compartilhada, ainda que temporária, e essa constatação ressoa com inúmeras situações da vida real, desde celebrações populares até encontros informais que, sem percebermos, cumprem a mesma função catártica. A riqueza do filme está justamente nessa capacidade de operar em múltiplos níveis, oferecendo uma narrativa sensorial imediata e, ao mesmo tempo, um campo fértil para interpretações mais profundas, e é por isso que a bicharada em festa permanece na memória, não como uma história fechada, mas como uma experiência aberta, sempre pronta para ser revisitada sob novos olhares.